Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência ao nosso PET volume 4, nossa semana 2, vem como tema a África no mundo global 1, e o tema da nossa aula hoje, onde vamos falar sobre o nascimento de um novo país, o Sudão do Sul. Aqui nós temos uma reportagem, onde da BBC, onde fala o seguinte: Sudão do Sul se torna o mais novo país do mundo. Isso aí foi uma reportagem de 8 de julho de 2011, com o horário de Brasília de 18h52, onde fala o seguinte: o Sudão do Sul se tornou oficialmente às 18h01 dessa sexta-feira, horário de Brasília, e meia-noite e 1 de sábado, no horário local lá do Sudão, o mais novo país do mundo a oficializar sua independência do restante do Sudão. Nas ruas da capital do país, Juba, centenas de pessoas comemoram a mudança logo após o horário oficial da separação do norte. Segundo o enviado da BBC a Juba, Will Ross, às vésperas do nascimento do país, as rádios tocaram sem parar o hino nacional sul-sudanês, composto por estudantes locais. Aqui nessa imagem, podemos observar a manifestação popular, onde o Sudão do Sul discute se cria uma nova cidade para ser a capital, porque por hora é Juba a capital, a felicidade deles se manifestando na rua pela felicidade de se tornar oficialmente um país, o Sudão do Sul. Aqui nós temos dois mapas, para a gente entender um pouquinho melhor sobre essa divisão, onde o Sudão era apenas um país e foi criado agora o Sudão do Sul. Nós temos o norte do Sudão, nessa primeira imagem, e podemos observar nessa imagem aérea onde a área verde, grande parte dos recursos naturais, com relação à vegetação, recursos hídricos, está localizada nessa região fronteiriça, mas a maior parte está situada no território, do Sudão do Sul. Aqui podemos observar nessa área, onde nessa divisão, onde o Sudão do Sul ficou com grande parte das áreas e dos recursos, Por exemplo, com essas quadrículas aqui podemos observar as refinarias, por exemplo, Essas áreas em azul aqui seriam as áreas de produção de petróleo, onde a maior parte ficou no Sudão do Sul, Os campos de petróleos também seria onde eles estão, o local de extração dos recursos, onde a maioria permaneceu também no Sudão do Sul. Essas linhas verdes, contínuas, seriam os oleodutos, ou seja, os tubos de transporte, e também aqui de Juba para outros países aqui, em direção ao Quênia, por exemplo, nós temos os futuros oleodutos para transportar até os portos ali. Então, daí já temos uma ideia de que o Sudão do Sul permaneceu com grande parte das riquezas naturais, com relação ao petróleo principalmente. Aqui em análise dos mapas, eu escrevi o seguinte: as grandes diferenças que dividem o Sudão são visíveis até no espaço, como mostra a imagem de satélite da NASA. Os estados do norte são uma área desértica, interrompida apenas pelo fértil Vale do Nilo, ou seja, naquela área onde começou as áreas verdes ali. O Sudão do Sul é coberto por vastas áreas verdes, pântanos e florestas tropicais. O Sudão exporta bilhões de dólares de petróleo por ano.
Os estados do sul produzem mais de 80% desse total, mas recebem apenas 50% das divisas, o que exacerba as tensões com o norte. A região fronteiriça de Abyei, rica em petróleo, realizará um referendo sobre se deve juntar-se ao norte e ao sul, ou ao sul. Mas o mais novo país, o Sudão do Sul, herdou com a independência muitos problemas sociais, financeiros e intenso conflito armado com o norte, né, principalmente por causa dessas jazidas de petróleo. Em fevereiro de 2011, a população do Sudão, país localizado na região norte da África, foi às urnas para definir um referendo e a separação e emancipação da região na porção meridional do país. Com a aprovação de esmagadores 98,8% dos votantes, surgiu o até então mais novo país, Sudão do Sul, tendo como capital a cidade de Juba. Aqui nós podemos observar, né, o mapa da localização geográfica do Sudão do Sul, né, lembrando que a capital do Sudão era Khartoum, né, agora o Sudão do Sul vai permanecer como Juba. Ele faz fronteira, tanto os dois Sudãos ali faz fronteira com o Egito, Líbia, Chad, República Democrática do Congo, República Centro-Africana, Uganda, Quênia, Etiópia e Eritreia. Esses seriam os países que fazem fronteira com o Sudão. Apesar das intensas celebrações nas ruas, não tardou para que a população percebesse que havia muito pouco para comemorar, pois o novo país nascia com graves convulsões sociais e pesados desafios a enfrentar. Isso porque desde o período da colonização do continente africano, as divisões territoriais foram feitas pelos colonizadores. A junção de povos de diferentes etnias, por exemplo, refletiu em conflitos e guerras civis. No caso do Sudão, não foi diferente. Quando o Sudão do Sul se tornou independente, as demarcações territoriais também não foram bem estabelecidas. Um dos fatores que gerava conflito entre a população de ambos os países era a questão religiosa. Isso porque o Sul é majoritariamente composto por cristãos e animistas, enquanto o norte possui maioria islâmica, né? Dessa forma, apesar das diferenças étnicas culturais, ainda causaram algum atrito. O principal motivo do conflito é a relação em relação ao petróleo. O recurso natural é fonte econômica tanto do Sudão como do Sudão do Sul. Com a separação dos países, a parte sul ficou com a maior região onde o petróleo está concentrado. Os dados são escassos, né? Porém muito pouco animadores, né? Mais de 70% da população é analfabeta, as taxas de mortalidade infantil também são elevadas e o número de mães que morrem durante o parto é muito alto. Estima-se que aproximadamente 45% da população não possua acesso a nenhuma fonte de água potável, né? Um número muito expressivo. A população sofre com a falta de hospitais, que na maioria dos casos oferecem péssimas condições estruturais e de higiene. Muitas comunidades vivem em regiões isoladas, onde o acesso da ajuda humanitária é difícil ou impossível por terra, agravando a situação de insegurança alimentar. Os números demonstram a dimensão do problema e a gravidade da fome. Das 12 milhões de pessoas do Sudão do Sul, 3 milhões sofrem com insegurança alimentar severa. Para agravar a situação, a guerra e os constantes bombardeios principalmente na região da fronteira, intensificam
o número de mortos e refugiados, além de fazer com que o governo do Sul invista quase 50% das riquezas do país em armas, em detrimento de investimentos em educação e saúde. Os sul-sudaneses estão vivendo no limbo, um momento de incerteza, e nos recentes confrontos em algumas partes do país continua a deslocar milhares de pessoas que não poderão colher as suas safras e dependerão de ajuda humanitária. O deslocamento forçado é uma das principais consequências do conflito do Sudão do Sul. Quase 2 milhões de pessoas fugiram pelas fronteiras do Sudão do Sul e outros 2 milhões são deslocadas internas. Refugiados e deslocados passam a viver em difíceis condições, em abrigos improvisados, sob árvores, campos abertos, sem refúgio ou lugares isolados de difícil acesso. De acordo com a Agência Nacional, com a Agência da ONU para Refugiados, como a Acnur, como é chamada essa sigla, os refugiados sul-sudaneses estão em Uganda, 698 mil estão em Uganda, na Etiópia 342 mil, Sudão 305 mil, Quênia 89 mil, República Democrática do Congo 68 mil e República Centro-Africana 4.900. Desde dezembro de 2013, com a deterioração da crise no Sudão do Sul, mais de 2 milhões de sudaneses foram obrigados a se deslocar para países vizinhos, enquanto as estimativas são de outros 2 milhões permaneçam deslocados internamente. Apesar de acordos feitos, inclusive com a Organização das Nações Unidas, a ONU, os conflitos internos que abalam o Sudão do Sul estão longe de acabar. Enquanto isso, a população sofre com a falta de estrutura social, política e econômica, agravando a situação dos refugiados no país. Bem, pessoal, podemos observar que com o Sudão do Sul não seria diferente, Grande parte dos países africanos tem sua independência recente, com alguns com menos de um século de independência, outros pouco mais de um século de independência, com relação às grandes potências europeias, ao Brasil mesmo, que já ultrapassou a marca de 500 anos de independência, podemos observar o quanto eles têm que trilhar os caminhos para se reestruturar, tornar um país desenvolvido, e de certa forma forte no que diz respeito à economia e à estrutura social. Temos um longo caminho a percorrer, assim como esses países se tornaram independentes há menos de uma década, tem várias jornadas aí a trilhar e muita luta para que eles sejam reconhecidos e sua economia se estabilize de alguma forma. Um abraço a todos e até a próxima.